Bem, povo abençoado, nós vimos muito claramente que o Senhor está chamando esta geração para se preparar para a vinda do Messias. Eu compartilhei com vocês a visão do Senhor, as duas delas ontem, e em ambas visões vocês viram muito claramente que o Senhor Todo-Poderoso está realmente acenando para esta geração, para a igreja, para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias e essencialmente preparar e fazer um esforço deliberado como cristão, como nação, como igreja, como comunidade, de se preparar para a gloriosa vinda do Messias. E muitas coisas vieram ontem naquela conversa, foi uma conversa muito extensa, eu tentei resumir a respeito daquilo que o Senhor falou naquela visão, dizendo que o céu está pronto para receber a igreja. O céu está pronto para receber a noiva de Cristo nesta hora. Que há uma compra, uma conquista que Jesus fez para a igreja, para vocês, o crente. E esta compra, esta conquista, ontem nós vimos que é imensurável, vocês não podem entender nesta vida e neste tempo. É muito difícil de medir e de compreender o que Jesus fez na cruz, porque nós vimos que quando eu compartilhei com vocês a visão da igreja entrando na glória e como que eles estavam usando corpos gloriosos, o Senhor me levantou acima da terra. E eles estavam atravessando, em um ponto eles atravessaram na minha frente assim, enquanto eles estavam entrando na tremenda nuvem de Deus, onde a glória do Senhor estava. Essencialmente, ele me mostrou o arrebatamento da igreja. E o Senhor está falando muito claramente que talvez nós nunca possamos compreender o penoso trabalho que o Messias fez pela igreja nesta vida. Foi um esforço tão enorme, tão corajoso, tão brilhante, que o Messias fez pela igreja, e o Senhor está dizendo muito claramente que nós também agora temos que ser recíprocos, e então receber Jesus e sermos santos. E por muito tempo eu tenho trombeteado as vestes de justiça, que a igreja precisa preparar estas vestes e que estas vestes te foram dadas gratuitamente, sem pagar nada, quando vocês receberam o Senhor, quando Jesus morreu na cruz, ele comprou para vocês. E que o Senhor está falando muito claramente com esta geração que, veja, as vestes de justiça é a justiça do povo santo de Deus. É o linho finíssimo, resplandecente e limpo que você vê em Apocalipse capítulo 19, celebrado no versículo 8, mas você pode ver até o 9. Então, ele trouxe à tua atenção o corpo glorioso também. Não apenas as vestes, mas também o corpo glorioso, porque eles atravessaram na minha frente assim, entrando na nuvem de Deus no céu, para onde o Senhor me levantou. Então, eu vi muito claramente, eu vi os gloriosos pés deles, até mesmo as vestes, eles têm um turbante e vestes gloriosas todos eles. Eu não podia dizer, entretanto, quem era homem e mulher, mas então eu pude ver os pés gloriosos deles, tocando os gloriosos degraus de Deus. Então, eles têm vestes gloriosas e corpos gloriosos. Então, Jesus fez tanto, o Senhor Jesus fez tanto. E no processo, enquanto eles estão entrando no céu, onde todas as coisas agora são novas, foi isso que o Senhor disse ontem, todas as coisas se tornaram novas. Tudo é totalmente novo, as coisas velhas passaram, onde não haverá dor, nem enfermidade, nem pecado, nem lágrimas, nem pranto, mas somente perfeita paz, mansões maravilhosas preparadas por Cristo Jesus para vocês. Quão maravilhoso, povo abençoado! E eu me lembro quando o Senhor me mostrou a cidade da Nova Jerusalém, e eu espero que no curso da nossa conversa nós cheguemos a este lugar onde eu vou compartilhar com vocês a cidade da Nova Jerusalém, o lar dos justos, a cidade celestial, a gloriosa cidade de Deus.
Até recentemente, 2 ou 3 meses atrás, quando Deus Todo-Poderoso me levou às mansões, a uma das mansões, e é indescritível. Até agora eu falhei, eu não consigo descrever porque é espanto. Fala de espanto, beleza, elegância, fala de um tesouro especial. Cada palavra que você pode pegar e colocar lá. E você vê que o Senhor prometeu que ele não iria beber novamente do fruto da vide, até que ele o beba novamente naquele dia, quando ele beberá com vocês no reino do seu Pai. Então, há tanta celebração, a cerimônia, a festividade é uma celebração ininterrupta, eterna de adoração e louvor, servindo a Deus, e você jamais ficará cansado, porque você viu que na minha descrição ontem, que este novo corpo que vocês recebem é um corpo novo, sem pecado, então não está carregado com nenhuma infecção de pecado, ele não se cansa. E nós vimos muito claramente que naquele corpo glorioso, neste sermão, antes de eu falar com o que eu quero lidar hoje, não pode ser, nunca mais estará sujeito ao pecado, nem à enfermidade, ou fome, nem sede. Então, nós vimos que este é um tempo tão chocante na história da igreja, porque enquanto eu estava descrevendo para vocês o corpo glorioso e como ele se parece, então acontece que este que fala com vocês também tem um corpo glorioso. Não é de se admirar que a qualquer momento, quando o Senhor quer me dar instruções e falar comigo, imediatamente ele percebe que está no céu, imediatamente está de volta. Então, ele traz a instrução imediatamente no céu, imediatamente de volta na terra. Não é de se admirar, porque este que fala com vocês também tem um corpo glorioso. Que culto ilustrativo que foi, que sermão ilustrativo ontem. E vocês viram a atuação do corpo glorioso no pastor da Tanzânia e muitos outros, não apenas ele, como, por exemplo, General Chaka, a filha dele, quando não estava bem, novamente o Senhor me levou lá, por exemplo, com meu filho, arcebispo Sênior Zachary Kibalit. Uma vez eu sentei com eles na casa, falando com eles, eles estavam falando comigo, mas não sabiam que estavam falando comigo. E muitos outros em todo o mundo, eu já disse, como eu já disse para vocês, em toda essa nação. Então, nós vimos que é um corpo superior, é um corpo glorioso que ele comprou para vocês, é muito superior. O Senhor fez um esforço tão grande que ele merece, ele realmente merece a nossa atenção indivisível, porque nós vemos que o corpo terreno, se você abrir comigo no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, então ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que eles possam governar sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, e ele diz no versículo 7 de Gênesis 2, no versículo 7, onde ele disse: e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então, é um vaso terreno. O vaso que você tem agora não pode sobreviver dentro da tremenda glória de Deus que eu vi dentro do céu. Não pode sobreviver. Não é de se admirar que este que fala com vocês também possui um corpo glorioso. E você vê que o corpo glorioso não está preso a tempo e a distância. Aquele pastor que falou de Tanzânia, ele sabe muito bem que quando aquele evento aconteceu, foi no momento quando ele levantou a mão dele, assim foi que eu segurei, eu estava lá ao mesmo tempo e eu segurei a mão dele. Então você entende que o corpo glorioso não está preso ao tempo e ao espaço. Ele pode passar através das paredes. Uma vez eu disse para os bispos aqui que eu me vi lá em cima e eu desci do andar superior, eu passei através do teto, eu desci, eu vi a mim mesmo descendo pelo teto e saindo. Então nós vimos muito claramente que o corpo superior que o Senhor preparou para vocês
Mas o velho corpo que vocês têm, ele morre, em Gênesis capítulo 3 nós vimos, 2:7 ele diz então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente, um espírito vivente. Você vê que o Senhor agora está colocando a eternidade dentro de vocês, dizendo que aqui não é o seu lar. Mas em Gênesis 3:17, nós vemos que o corpo que vocês têm não só pode sobreviver no céu e a eternidade de Deus, porque é perecível. Veja o que acontece no versículo 19, em Gênesis 3. Ele diz, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Foi tão poderoso dar este sermão para vocês e esta ilustração do corpo glorioso que este que fala com vocês tem. Nós apresentamos aquilo que aconteceu. A equipe não trouxe isso ontem, mas você pode imaginar que pessoa melhor para apresentar isso, para que você pode desejar um corpo mais durável. Você vê que agora aqui na Terra, as pessoas com este corpo que você tem aqui agora morrem. Ele é pó da Terra. Todo o tempo as pessoas estão lutando contra a velhice, estão nas academias fazendo jogging, fazendo exames médicos, estão em dietas, nutricionistas, evitando o perigo, mas ainda assim a morte chega até eles. Então o Senhor vê que Ele fez uma tremenda obra para vocês, comprando para vocês um corpo eterno e glorioso. Um corpo eterno que dura para sempre. Se você ver o livro de Eclesiastes, se você abrir comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, ele diz o seguinte. Quando eu chegar lá, nós vamos ler juntos. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 20, ele diz: todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Então, esta é a característica do corpo que você tem. É por isso que Jesus fez uma obra tão tremenda. Ele não apenas comprou a eternidade para vocês e colocou o Espírito dele, mas Ele também comprou para vocês um corpo glorioso e eterno que pode suportar a eternidade, que pode suportar diante da glória de Deus a habitação da sua alma. Que gloriosa veste! Que gloriosa habitação! Você vê o livro de Jó, capítulo 34. Jó, capítulo 34. Eu vou ler o versículo 15. Jó, capítulo 34, versículo 15, ele diz: a humanidade pereceria toda de uma vez, e a humanidade iria retornar. Ela volta ao pó. Então, não sei por que vocês gastam tanto do seu tempo. Não é errado viver bem, porque o seu corpo é a habitação do Espírito Santo, mas eu estou simplesmente dizendo que se você buscar durabilidade e eternidade, então escolha o corpo eterno que Jesus comprou para você. Escolha receber Jesus, escolha a justiça, escolha a santidade, para que você possa ser qualificado naquele dia especial para um corpo eterno e glorioso, um corpo celestial. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, povo abençoado, ele diz o seguinte. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, quando você chegar lá, nós vamos ler o versículo 10. Isto é o que o Senhor diz. Quando ainda estávamos com vocês, que aquele que não deseja trabalhar, não coma. Então, este tipo de corpo, em algum momento, torna-se faminto, e então tem que trabalhar para comer. Então, isto que eu falei ontem com vocês, que há um lugar onde você terá um corpo,
onde você não tem que conseguir comida, vocês vão ter um corpo onde não vai ter fome, não vai se cansar. Bem, povo abençoado, como eu estava dizendo, e agora é o tempo, você pode ver que a profecia que eu dei em 2004 a respeito do Benjamin Netanyahu II e o reinado dele, finalmente cumpriu-se, finalmente o reinado dele chegou ao fim. Eu me lembro que muitos de vocês, pastores, globalmente me perguntavam, será que o Senhor disse que será durante ou depois do reinado de Benjamin Netanyahu? Então eu disse para vocês, eu não posso dizer porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos que aquela pivotante e tremenda visão do trono, diante do trono do Deus Todo-Poderoso, e partes daquela profecia já se cumpriram, faltando somente a parte quando o Cordeiro saiu, o glorioso Cordeiro de Deus saiu. Então nós vimos muito claramente que há um corpo superior, um corpo muito, muito poderoso, e ele preparou todas as coisas para vocês. No livro de Filipenses, capítulo 3, ele diz, eu quero conhecer a Cristo, sim, conhecer o poder da sua ressurreição e ser participante dos seus sofrimentos, tornando-me na semelhança da sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o Senhor prometeu que nós seremos como Ele. Então eu quero compartilhar algo muito importante hoje. Eu sei que globalmente há muita coisa acontecendo agora. Vocês têm o coronavírus, a profecia que eu dei e o que aconteceu. Vocês têm um tumulto econômico global acontecendo e muitas coisas estão acontecendo globalmente. Os Estados Unidos estão todos os dias muito ocupados no congressos e comissões, à direita e à esquerda. Na Alemanha, as enchentes estão acontecendo, na China, enchentes acontecendo, Austrália cuidando das Olimpíadas. Mas eu quero que vocês tomem muito cuidado, que a Bíblia nos diz muito claramente que o Senhor virá numa hora quando você menos espera. E todas as pessoas estarão ocupadas dizendo paz, paz, paz. Então, repentinamente, destruição virá sobre eles. O Messias virá e a terra será lançada para dentro da tremenda tribulação do Deus Todo-Poderoso. Então, é por isso que há necessidade para vigiar muito bem nesta hora. Então, esta é a razão pela qual eu quero compartilhar uma coisa. O livro de Mateus, se você abre comigo no livro de Mateus, capítulo 27, ele diz o seguinte. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46, ele diz, vamos começar no 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Eu quero compartilhar um pouco. Quando Deus Pai, Ele fechou o céu sobre o Messias, veja como que Cristo, Deus Filho, gritou. Veja como Ele chorou tão amargamente e gritou e clamou. Quanto mais vocês, se o Senhor fechar o céu sobre vocês. Naquela visão que eu queria compartilhar amanhã, eu vou compartilhar hoje. Naquela tremenda visão, eu estava na terra olhando para o céu e quando eu olhei para cima para o céu, o que eu vi foi o sol. A tremenda glória do Senhor apareceu como o sol. Na verdade, eu disse que era o sol, mas era uma glória branca. E então eu vi que os raios, a radiação, os raios que vinham da glória estavam cobrindo a terra, indo como se a terra agora fosse um domus, um lindo padrão de domus, e os raios iam até os confins da terra, nos horizonte, a partir do centro.
onde a glória dele estava, eu pensava que era o sol. E então eu pensei, por que é que um padrão tão lindo assim? E então eu estava de pé dentro do domus aqui na terra. Então a voz do Senhor disse, o Messias está vindo. E a igreja, ele me fez saber que a igreja lá fora ainda não está pronta. Então, em um momento, quando eu apenas olhei assim à esquerda, apareceu como se alguém de vocês estivesse de pé perto de um oceano, ou de um lago, ou de um mar. Sabe quando vai, algumas vezes, quando está vindo uma tempestade do outro lado do oceano, lá no horizonte, está escuro, então um relâmpago do outro lado, assim, pá, do outro lado no céu. Foi isso que me pareceu. Então, quando eu olhei à esquerda, repentinamente, pá, aquele tipo de relâmpago, e eu estava de volta no chão. E a igreja tinha sido levada. E o Senhor me fez saber que assim como a igreja, Ele me fez ver como que a igreja que será deixada para trás, o que eles vão passar, as pessoas que não forem levadas para o reino da glória, Ele me fez ver. E eu estava rolando no pó da terra e chorando e gritando e rangendo os meus dentes e chorando de uma forma agonizante, rangendo os dentes, este choro. Até o ponto que quando eu acordei, eu corri para o espelho porque eu pensei que tinha esmagado todos os meus dentes. Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso fechou o céu sobre o Messias gritou, ele gritou em voz alta, ele bradou em voz alta, de eternidade a eternidades, ele nunca havia se separado de Deus Pai. Então o Messias chorou, ele gritou e bradou, e todos ouviram, Eli, Eli, sabachthani, ele gritou em alta voz e todos ouviram. A dor insuportável de ser trancado para fora do céu. Então, depois que o Senhor me mostrou, Ele me fez sentir o que a igreja, as pessoas que tinham ficado na terra, como que eles se sentiriam. Então ele me mostrou um buraco profundo, um buraco escuro e muito profundo, onde haviam bilhões e bilhões de almas e haviam tantos gritando e estava lá muito profundamente no abismo. Ele me mostrou o inferno lá de cima, ele abriu, então eu pude ver o abismo. Eu não podia ver porque havia escuridão, mas eu podia ouvir. Dá-me uma outra chance, dá-me uma outra chance, ai, dá-me uma outra chance. Eu ouvi bilhões de almas, inacreditável. Quando Deus fechou o céu para o Messias, ele é Deus, mas ele chorou amargamente. Quanto mais você... E você os vê tão ocupados com as Olimpíadas, o Senhor tem me usado para desorganizar totalmente a vida na Terra. Veja as Olimpíadas, eles não podem mais fazê-las normalmente. O Senhor está procurando a atenção da humanidade. Ele está dizendo que Cristo Jesus, o Messias, morreu por vocês. E agora Ele está voltando. Então você tem que se preparar, vocês têm que se preparar. Vocês têm que se preparar para a vinda do Messias. Então, vejam como as palavras da minha língua desorganizaram a vida. Os Jogos Olímpicos, eu virei tudo de cabeça para baixo na cabeça deles. Deus está buscando a atenção do homem mortal para que eles jamais ignorem Jesus, o campeão que morreu e comprou para eles as vestes gloriosas, os corpos gloriosos. Mas então, em tudo isto, enquanto vocês estão ocupados com o coronavírus, Jogos Olímpicos, as suas notícias nas nações, inundações na China, na Europa e tudo mais, você está ciente que o Messias pode levar a igreja? A Bíblia promete que no momento quando você menos esperar, Ele vai levar a igreja. Quando o céu fechou sobre o Messias, ele chorou tão amargamente. Há uma lição lá para vocês. Eli, Eli, lama sabachthani. Há uma lição lá para vocês. O terror, o insuportável medo
a desolação e o abandono que vai te sobrevir quando Deus naquele dia fechar a porta sobre você. A Bíblia diz, assim como foi durante o tempo de Noé, assim também será na vinda do Messias. E se você olhar o livro de Mateus, capítulo 24, os dias de Noé, o que você vê nos dias de Noé? Mateus, o livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. Eu sei que eu vou dar parte desta mensagem amanhã, mas o tempo chegou agora. A partir do 26 ele diz, o dia e a hora ninguém conhece, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, senão somente Deus o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Messias. A Bíblia dá o segredo, ela vem abertamente, porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, e casando-se, e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam a respeito daquilo que iria acontecer, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então ele diz, assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então o Senhor promete que será repentino. E entretanto, nos dias de Noé, nós sabemos tanto a partir de Gênesis capítulo 7, Gênesis 7:16. Veja o que aconteceu naquele dia. O livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 16, ele diz: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então, o Senhor fechou a porta. O Senhor fechou a porta. Você pode imaginar? O Senhor fechou a porta sobre todos, toda a população, todas as nações da terra. Eles ficaram trancados do lado de fora. A agonia insuportável de Deus fechando a porta sobre vocês. O Messias chorou e chorou tão amargamente. Então, repentinamente, trevas cobriram a terra, o céu fechou. O Pai não pôde suportar ver o Messias sendo ferido pelo homem, sendo ferido pela ira de Deus, sendo ferido pela sua própria ira. Então, a porta foi fechada. Então, o Senhor diz, cuidado agora, vocês estão ocupados, buscando um meio de vida, levando suas vidas diárias, buscando a sobrevivência, mas cuidado, o dia pode vir, e aí, repentinamente, pum, o arrebatamento acontece, a igreja é levada em um flash, em um abrir e fechar de olhos. A hora para se preparar agora, isso é absolutamente claro agora. E ele diz, a oportunidade foi dada. Se você olhar em Mateus 25, o fechar da porta, o Messias chorou porque é insuportável, é inimaginável, é inacreditável você ser abandonado, sentir o abandono. Então, o que sobrevém à terra, você pode dizer, quando você vê a forma como esses dois profetas estão operando agora no corpo e no espiritual, então você só pode dizer, por esse tipo de informação, que o que vem aqui na frente é terrível. É terrível. Eles têm que operar desta forma para poder ferir as forças das trevas que vão assumir o controle. Mateus 25, ele diz o seguinte, do versículo 10 em diante. Ele diz, e saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Entraram para dentro do banquete. E a porta foi fechada, assim como foi nos dias de Noé. Então essa parte ainda não se cumpriu. Mas o Messias chorou e ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Ele chorou em voz alta e muito amargamente, em o abandono, a desolação,
a solidão, quando o céu fecha sobre você. Digam-me, quem de vocês pode suportar? Se o Messias, ele mesmo chorou tão amargamente, quem de vocês pode suportar isto? Quem de vocês pode suportar isto? E ele diz em Mateus 25, versículo 21. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aqueles que agora entram, aqueles que entram, há tanto preparado para vocês. Mas o fechar da porta, o céu fechando sobre você. Você sabe que a vida do homem só é sustentável e é sustentada por Deus. No céu, somente por Ele. Fora da dimensão de Deus, tem morte eterna. Morte eterna. Insuportável. O Messias chorou e gemeu amargamente quando a porta fechou sobre ele. Mateus capítulo 7, versículo 23, ele diz: então eu lhes direi claramente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal, apartai-vos de mim, pecadores, apartai-vos de mim, iníquos. E o céu fechou, é um senso insuportável de abandono. As pessoas não sabem o juízo que se seguiu. Até mesmo saber que quando você vai para o inferno, ninguém pensa em você. Você é totalmente esquecido. O Messias chorou quando ele foi para o inferno por nós, quando o céu fechou sobre ele. Ele chorou tão amargamente. E quanto a vocês, o Messias é Deus. Ele é o Senhor. E ele diz, assim como foi nos dias de Noé. Sim, de fato, como nos dias de Noé, eles estavam bebendo, eles estavam fazendo tudo o que eles tinham que fazer, sem pensar a respeito do fato que, repentinamente, tudo poderia acabar. O Senhor poderia vir e levar o seu povo. E nos dias de Noé, nós sabemos muito bem que aquele plano redentor que foi dado a Noé era o próprio Deus, assim como agora o plano redentor que Jesus trouxe é do próprio Deus. Nós sabemos que Deus planejou tão bem e então o trouxe. A arca é a mesma coisa com a redenção da cruz que Jesus trouxe. Aquela arca era para protegê-los da ira de Deus. A mesma coisa com a salvação que Jesus trouxe é para te proteger e te salvar da ira de Deus. A arca de Noé, ele teve que aceitá-la e entrar. Você tem que tomar uma iniciativa e aceitar este plano redentor de Deus, designado por Deus. É a mesma coisa com a salvação que Jesus trouxe. Você tem que tomar uma iniciativa de aceitá-la primeiro, antes que Ele possa te salvar. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar o plano redentor. A arca da cruz. E nós sabemos muito bem que o tempo que foi dado a Noé para convencê-los, para pedir para eles aceitarem aquele plano redentor de Deus, foi um tempo limitado. Aquele tempo acabou, teve que acabar. 120 anos e acabou. Mas nós sabemos que é a mesma coisa a respeito da salvação da graça. A graça é limitada também. Vai chegar ao fim muito brevemente. Os sinais estão aqui, o coronavírus está aqui, os servos que agem fora da graça já chegaram e eles já estão ferindo as nações. Aquele tempo para convencê-los a entrar na arca de Noé, na arca de Deus, foi limitado, não durou para sempre. A mesma coisa com a salvação da graça. O tempo é limitado. E você pode dizer que o tempo já passou. Realmente já passou, já acabou.
E você pode dizer que durante o tempo de Noé, a chegada da inundação foi repentina, repentinamente, inesperadamente. Assim também será com a vinda da nação e então a inundação das nações com o juízo de Deus. Então, como que as nações podem continuar operando em omissão, em ignorância, se recusando? Esta é a mesma ignorância, fingindo que eles não sabem, mas vai acontecer. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Todos precisam se preparar. O Messias está vindo. Então, que o Senhor os abençoe. Então, aqueles que querem receber o Senhor, repita esta oração. Diga, poderoso Senhor Jesus, por favor, desperte o meu coração. Eu te recebo nesta noite como meu Senhor e Salvador. Eu te peço para sensibilizar o meu coração para a gloriosa vinda do Messias, para o seu retorno, para levar a igreja. Então eu me arrependo de todo o pecado, me aparto da iniquidade e te recebo como meu Senhor e Salvador em meu coração. E eu te aprecio, Senhor, por morrer por mim na cruz. Eu recebo a tua salvação da graça e eu te peço para me ungir com o Espírito Santo, para que eu possa ter o poder para andar em direção ao reino de Deus. No poderoso nome de Jesus, amém. Obrigado. Esta é a minha contribuição. Obrigado.